Gravando. Oi, gente, bom dia a todos, de novo, né? Sejam bem-vindos à nossa aula. E vamos continuar de onde paramos. Na semana passada, a gente estava levantando dados para montar as curvas características de alguns componentes. Um dos objetivos era ter tal curva para poder usar no processo de obtenção da reta de carga, que é o assunto da semana que vem. Estava previsto que a gente faria isso tudo na semana passada, mas não houve tempo. Aí vamos complementar hoje. Na aula de hoje nós vamos ficar por conta só disso. Quer dizer, nós vamos ter tempo de sobra hoje para terminar aquela experiência. E aí vocês aproveitam o tempo, né, para tirar mais dúvidas. Eu vou ter mais tempo para responder para vocês. Qualquer pergunta que vocês fizerem, mesmo aquelas que vocês acharem assim, que não tem muita pertinência, mas tem. É só fazer a pergunta, eu estou aqui à disposição para responder, o Chico também, tenho certeza, tá certo? Podem interromper a explicação a hora que vocês quiserem, não tem problema nenhum. E volto a falar aquilo que eu falei, sempre tenho falado, é que eu sou aqui a mão de vocês no laboratório, e o que vocês estão vendo na frente aí é a bancada com os instrumentos, com os componentes, e a gente vai estar montando circuito, ajustando os medidores, fazendo as leituras, anotando, tá certo? É a forma que a gente encontrou para vencer essa situação que a gente está passando de não poder estar presente no laboratório. Lembrando aqui, na semana passada, a gente obteve dados para fazer a curva característica, para desenhar a curva característica do resistor, do diodo Zener. Nós polarizamos o diodo Zener, me parece que é o componente 2, vou confirmar aqui. Vocês estão vendo aí, né? Sim. É o diodo Zener, né? Nós fizemos aqui, ó, primeiramente, a polarização direta dele, e fomos ajustando o potenciômetro, e para cada valor a gente mediu a corrente que circula pelo diodo e a tensão nos terminais dele. Depois a gente inverteu a polaridade da bateria. Essa aí, eu não sei se a gente chegou a fazer, vocês se lembram? O diodo é o mesmo, cara. Nós ligamos o positivo via potenciômetro e medidor ao anodo, e o negativo, aqui, assim, aqui, ao cátodo. Quer dizer, nós estamos com a polarização reversa. Chegamos a fazer as leituras correspondentes? Sim. Aí, então, nós passamos para o componente 3, que é um diodo comum. A forma dele é o que tem aqui no simulador, igualzinho o diodo Zener, você não consegue identificar. Quando você coloca para identificar o componente, nós estamos vendo aqui que é um N4001, isto é, um diodo retificador. E esse é um tipo de invólucro dele, ou encapsulamento, porque ele é de baixa potência, né? Eu coloquei um aqui, ó, só para dar exemplo, não sei se eu cheguei a mostrar para vocês, aqui é um diodo de potências. Fizemos isso, vocês lembram? Sim, professor. Tá, então tá. E as medidas, chegamos a fazer? Porque Também. eu estou perguntando isso porque são 3 turmas do primeiro ano, cada uma parou num ponto diferente, então eu tenho aqui, estou com a dúvida aqui. Então nós fizemos todas as leituras. Oi. A gente tinha parado no componente 4, eu acho. O 3 foi aquele que você inverteu, que a fonte se manteve Ah, e a corrente se manteve, e aí a gente parou no 4. tá, então tá bem. Vou lá direto para o 4, para ganhar tempo, né? Então, o 4, gente, chegamos a falar alguma coisa sobre ele? Não, que eu me lembre. Tá, então olha aqui, o que é o 4? Está escrito aqui, ó, LDR. Estão enxergando direitinho? Sim. LDR significa Light Dependent Resistor. Isto é, resistor dependente da luz. Ele é o que o nome está dizendo, né? Ele é um resistor, portanto, ele tem uma resistência
E essa resistência depende da intensidade da luz aplicada sobre ele, isto é, da quantidade de luz que se aplica sobre ele. O exemplo que eu tenho aqui em cima, ilustrativo, mostra um caso comum, olha bem, vou ampliar bem aqui para vocês enxergarem ele. Isso é um LDR, é um tipo até bastante comum. Observe que ele é diferente do modelo desenhado aqui no simulador, tá? Esse modelo que está aqui, em cima, é mais comum. O interessante, gente, é que... Deixa eu deixar bem centralizado. Oi, Chico. Na verdade, se você olhar ele de perfil, né, eles tentaram desenhar ele olhando de perfil, olhando de lado, assim, ó. Foi. Em vez de olhar de cima, olhar de lado, entendeu? Eles tentaram desenhar ele, mas não sei se ficou muito bom, não. Pois é. Na hora que eles desenharam do simulador, né? Então, se você olha... olhando pelo lado do terminal, assim, sabe? Assim, do lado do terminal, lateral dele. Entende? Então, quando você olha assim, dessa forma que você falou, você vai ver essa parte escura aqui e a outra branca, clara, né? Por isso que ele ficou com aquela aparência aqui, né? Ficou estranho, aqui né? seria... mas acho que você está bem certo. Olha aqui, aquela parte que é a carcaça dele, né? Essa parte colorida aqui, ó. Vamos dizer que é a parte sensível à luz. A resistência vista de lado, assim. E essa parte de cima aqui deve ser a proteção dele, né? Tipo um vidro, um plástico transparente, não é isso? Material transparente, exato. Às vezes uma resina, né? Os casos mais simples, né? Que aqueles mais baratinhos, põe uma resina transparente aí. E os casos um pouquinho melhores, eles colocam um vidro, né? É mais caro pôr o vidro, então ele fica mais caro. E resolve da mesma forma que a resina, não é isso? Eu queria mostrar para vocês aqui, gente, o seguinte, deixa eu conseguir pôr ele na frente aqui, para eu mostrar o que eu estou querendo. Aqui, ó. Que é dentro da formação que a gente pretende passar para vocês, algumas coisas acho que vale a pena a gente comentar sobre esse componente, fazendo referência à segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm estabelece que a resistência ôhmica de um componente é diretamente proporcional ao comprimento dele e inversamente proporcional à seção transversal. Isso. Em termos, ela depende diretamente da resistividade do material, do comprimento que existe entre os eletrodos do terminal e inversamente da seção transversal. Isso tem uma lógica, por quê? Porque quanto mais resistivo for o material, por exemplo, cobre, alumínio, materiais condutores, tipo, qualquer material que tenha uma resistência não zero, não infinita, né? Ligas metálicas, carvão, as coisas, tem uma resistência. Então, quanto maior for essa resistência, ou melhor, quanto maior for a resistividade desse material, mais resistivo é o componente num todo. Quanto mais comprido for o material, também, porque o elétron, ao atravessar esse componente, ele tem mais caminho a percorrer, então é mais resistivo o componente. E inversamente proporcional à seção transversal dele, quer dizer, imagina a seção transversal como o diâmetro de um tubo por onde vai passar a água. Quanto maior o diâmetro, mais água passa. Né? No caso do resistor, é a mesma coisa. Quanto maior a seção transversal dele, o diâmetro, digamos, ou a área que o elétron vai passar, transversalmente falando, né, mais elétrons vão passar. Portanto, a resistência é menor. Então, resumindo, quanto maior for a resistividade do material, isto é, conduz mais, conduz menos, tem facilidade de conduzir ou não, então, quanto maior a resistividade ou a dificuldade que aquele material imprime à passagem de corrente ou de elétrons por ele, mais resistivo ou maior a resistência do componente. Quanto maior o comprimento, a mesma coisa. E quanto maior a seção transversal, mais fácil passar. Portanto, menor resistência. E a gente pode identificar isso aqui nesse componente. Ó. Veja que essa parte que eu estou passando a seta aqui, ó, e essa do outro lado,
são metais, portanto, são condutores. Observe que esse terminal do componente aqui, ó, ele tá ligado a esse metal aqui. E esse outro lado aqui, o seu terminal, é esse outro metal aqui, ó. Então, os terminais do componente são esse e esse. E entre esses dois metais tem esse negócio aqui que parece um rio, né, que parece uma serpentina, né? É o material resistivo dele. Só que esse material resistivo, ele é sensível à luz. Você sabe que a luz, que é uma forma de energia, quando ela incide sobre a substância, ela faz com que os elétrons daquela substância que absorve a energia luminosa passem para camadas mais externas, isto é, ficam mais fracamente ligados ao átomo, ao núcleo do átomo. Eles ficam livres, então é mais fácil você arrancá-los da influência do núcleo e torná-los livres, e, assim sendo, eles vão constituir corrente. Então, quando se aplica a luz sobre essa parte, a resistividade do componente diminui. Quanto mais luz ou mais intensa for a luz, mais energia estarei fornecendo aos elétrons desse material e a resistência total dele fica menor. No escuro, se não tem luz nenhuma aplicada nessa serpentina dele aqui, ó, a resistência é extremamente alta. Já é feito dessa forma, já é utilizado um material que, na ausência de luz, ele apresenta uma resistividade extremamente alta, podemos dizer que até, dependendo do componente, é infinita. Mas quando eu aplico luz, a resistividade cai para um valor bem mais baixo, bem baixo. Então, ele se torna um dispositivo sensível à luz. A sua resistência varia com a luz. Quanto mais luz, mais baixa é essa resistência. E essa forma aqui, gente, ó, interessante, né? Que se vocês observarem bem, cara, vou pegar um ponto só, vou circular uma área aqui, ó. Observe que na parte de cima eu tenho um metal, tem um terminal dele, e nessa outra parte de baixo aqui, ó, o outro metal. Então, se eu olhar daqui, desse ponto aqui, ó, vou ampliar o máximo possível. Se eu olhar desse ponto até aqui, eu estou vendo um resistorzinho aqui, ó. Concorda que é? É um resistor. Um terminal, um elemento resistivo, e o outro terminal. Então, existe uma resistência. O comprimento dessa resistência é a distância desse terminal até esse. Né? A largura dele é o que eu estiver considerando aqui, ó. E a seção transversal dele é dada pela largura da parte que eu estou considerando e a espessura. Como ele é fininho, né, mais largo, ele tem uma seção transversal determinada. Agora, olha o seguinte, se eu considerar esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, mais esse pedaço aqui, mais todos os outros pedaços, eu posso imaginar que esse componente todo aqui é constituído por um monte de resistores ligados em paralelo. Pensa bem, se eu pego essa seção e considero essa outra, a parte de cima de uma está ligada na parte de cima da outra, a parte de baixo da primeira na parte de baixo. Quer dizer, dá para vocês usarem aí o raciocínio espacial para vocês imaginar que existe uma infinidade de resistores em paralelo. E colocar resistores em paralelo, vocês já viram lá na teoria, que reduz a resistência do componente. Né? Agora, veja bem, se eu esticar essa serpentina aqui, ó, imagina se a gente consiga fazer isso, que isso tudo é elástico, né? Eu seguro um ponto aqui da serpentina e o outro ponto aqui e estico. O que eu vou ver? Eu vou ver um componente largão, né? Extremamente largo, tá certo? Com um comprimento fininho. O comprimento continua o mesmo, que é a distância entre os dois metais, mas a largura dele é muito grande. É um monte de resistores constituindo esse tamanhozão total que ele ficaria. Aí eu pergunto, por que ele é feito em forma de serpentina? Já que você quer um componente que seja sensível à luz, se você o faz assim, largão, né, que comprimento grande, ele seria grande, muito grande. E o feixe de luz que eu aplicaria seria um feixe muito largo, muito grande.
Para que o feixe seja pequeno, eu concentro aquele componente numa área pequenininha. Quer dizer, eu aperto ele, né, digamos assim, vou apertando e ele vai virando uma serpentina. Então, o formato de serpentina do componente é para que a gente possa confinar esse componente numa região pequena, sem mudar as características físicas dele, isto é, continuar com a mesma seção transversal, com a mesma e o mesmo comprimento, que eu posso atingir aplicando um feixe de luz de espessura ou de área, né, menor. Senão eu teria que fazer um feixe muito largão, né? E dessa forma eu tenho um melhor aproveitamento. Eu tenho um componente pequeno, posso aplicar um feixe de luz pequeno, né, estreito, e ele vai ter sua resistividade variada da forma que eu quiser. De qual forma? Variando a intensidade da luz aplicada sobre ele. Então, resumindo, no escuro eu não aplico luz nenhuma. Então, aquele monte de resistores infinitos em paralelo vai dar uma resistividade, uma resistência total ainda muito alta. Mas eu aplico luz sobre ele, isto é, aplico luz sobre todo ele, né? O que vai acontecer? Eu vou diminuir a resistência de todos esses resistores enormes, né, em paralelo, fazendo com que fiquem resistores grandes em paralelo, resultando num resistor total muito baixo. Para vocês terem uma ideia, tem LDR que no escuro tem resistência assim, de 10 mega ou mais, e que no claro, esse mesmo componente costuma ter uma resistência de 10 ohms. Olha só a variação, entendeu? De 10 ohms, por exemplo, para 10 milhões. Quer dizer, uma variação muito grande e não precisa de muita luz para fazer isso. Isso é por quê? Em função dessa forma física, promover esse aproveitamento maior do efeito da luz sobre o componente. Tá entendido, gente? Ele é, em resumo, um resistor. No escuro é um resistor alto, no claro é um resistor baixo. E não há linearidade nessa relação, tá? A curva que relaciona a resistência com a luz não é uma reta, ela é uma acho que é uma hipérbole, né, Chico? Aquela curva ao contrário, né? Ao contrário da parábola. É uma curva que começa lá em cima. Ela é diferente. Ela começa lá no alto, né, com a resistência enorme e um tiquinho de luz. Se aumenta um pouquinho de luz, ela dá um pulo lá para baixo, ela fica pequenininha, e depois, se você continuar aumentando a luz, ela praticamente não varia, porque já saturou, entendeu? Aí, por exemplo, esse exemplo que eu dei de ter uma resistência quase infinita e cai para 10, né? Quando chega nesse 10 é porque já saturou, não tem como variar mais tanto a resistência com a aplicação de luz, né? Aí saturou, né? Mas se você mantiver, isso é importantíssimo, se você mantiver a quantidade de luz constante, qualquer que seja, se ela for constante, né, a resistividade dele não vai variar com a luz. Por quê? Porque a quantidade de luz é constante, aliás, ela não vai variar com a luz, não, desculpa, você não vai variar a luz, portanto, ela não vai variar. Ela só varia se você varia a intensidade de luz. Então, se você mantiver a quantidade de luz constante, a resistência dele ela é fixa, igual a qualquer resistor, sem problema nenhum. Então, ele é um resistor. E ele sendo um resistor de resistência fixa, a curva característica dele é uma reta, como qualquer outro resistor, conforme vocês vão ver a partir de agora. Tá certo? Só para finalizar, gente, é o seguinte, outra justificativa porque essa forma a forma do material aqui, ó, que geralmente é uma liga, né, um semicondutor tipo sulfeto de cádmio, etc. A justificativa dessa forma de serpentina é o seguinte, imagina que você tem um controle e o feixe é estreito. E se o componente não tiver essa forma, se ele for compridão, quer dizer, ele pode ser comprido e ter as mesmas características, só que você teria que aplicar a luz nele todo para ter o mesmo efeito. Mas imagina que o feixe é pequeno e você vai aplicar a luz só num pedacinho dele, porque ele é grande, largão, mas o feixe é estreito. Isso é um caso, os feixes normalmente são estreitos, a não ser que você vai usar esse componente para medir
receber luz de um ambiente grande, né? Pode ser também. Mas imagina que ele é largão, que não existe esse componente, mas só para dar digamos assim, só um exemplo fictício, né? Então ele é largo, mas o feixe é estreito. Se eu aplicar aquele feixe estreito só num pedaço daquele componente largo, só ali que a resistência vai reduzir. Se a resistência vai reduzir só ali, a corrente vai fluir só por ali. E se você está trabalhando com componente com uma determinada potência e a corrente passa só num certo ponto, só aquele ponto é que vai ser aquecido e pode queimar o componente, entendeu? Então, essa forma também, em forma serpentina, quando você aplica a luz aqui, você diminui igualmente a resistência em toda a extensão do componente. E aí a corrente pode ser distribuída nele uniformemente, assim como a quantidade de calor também. Entendeu? Bem, então é isso aí. Eu quis dar falar essa parte teórica para vocês entenderem o funcionamento, mas vocês vão ter outras oportunidades lá na frente para poder estudar ele melhor durante o curso, tá? Então, vamos ao simulador de novo aqui. Aliás, já estamos nele, né? Vamos preencher a tabelinha do componente 4. Deixa eu pegar minha orientação aqui para ver os percentuais do potenciômetro. Para ficar direitinho, pronto. Vamos começar com o potenciômetro no 100%. É sempre bom fazer isso. Aqui vou medir corrente. Hoje eu não vou esquecer, não. Aqui é tensão. Então, veja bem, senhor. Eu coloquei 100% do potenciômetro. Esse percentual não precisa anotar, mas a primeira leitura que vocês vão fazer aí, vocês podem colocar uma corrente de 0,28 miliamperes e a tensão sobre ele de 4,85. Deixa eu dar uma tossida aqui. Desculpa, eu estou com a garganta seca. Vou passar o potenciômetro agora para 80%. Houve uma variação, a corrente passou para 30 mil e a tensão 5,35. Ô, professor, só uma dúvida. É 30 miliamperes ou 0,3? Desculpe, é porque eu estou aqui enxergando mal aqui, tá? A gente vai ficando velho, daqui a pouco eu vou ficar até cego. Desculpe aí, tá? Obrigado aí. Olha aqui, ó. 0,3. Ah, tá. Eu não tinha visto o pontinho, não. E a tensão 5,35. Certinho? Obrigado aí, tá? Anterior tá certo? Eu falei certo anterior, eu falei, né? Falou. Vou passar agora para o outro valor. Vou lá, 50%. Aí a corrente passou para, olha aqui, ó, 0,36 mili e a tensão 6,31 volts. Vou pôr mais um outro valor aqui, não precisa pôr todos os valores, não. Vou usar aqui 30% agora. A corrente passou para isso aqui, ó, 0,41. E a tensão específica, 7,16 volts. O outro valor seria, porque metade do potenciômetro, metade não, 15%. 15, pronto. Tensão ficou 7,98 e a corrente 0,45. Um último valor aqui, ó, vou pôr 0 no potenciômetro. A tensão foi
9, tinha que ser, né, gente? Porque a bateria é de 9 e o potenciômetro está com 0, então a tensão está toda no LDR, isto é, 9 volts, e a corrente é 0,51 miliamperes. Agora eu vou pedir para vocês fazerem o seguinte. Ô, professor, Oi. na minha tabela faltou um número. Pode cortar, então? Pode, é porque vai dar uma... A gente coloca nas tabelinhas um número suficiente para você traçar uma curva, né? Então, se for dar uma reta, por exemplo, basta 2 pontos. A gente coloca mais do que 2 pontos, que já são suficientes para definir a reta, é só para você ver que é reta mesmo, entendeu? Mas se você quiser, a gente pode colocar lá, eu saltei os 50% do potenciômetro, que vamos a ele lá. Vamos lá. A gente está com tempo hoje. Eu descuidei aqui, pulei um valor. Esse valor seria esse aqui, se não me engano. 0,36 mili e 6,31 mili. Esse daí a gente já fez, professor. Mas tá bom, eu já cortei um Já bloquinho da riscou. tabela. Já riscou lá. Tá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Eu esqueci de falar com vocês, é o seguinte, esse LDR, ele estava ajustado, gente, olha aqui, ó. Se vocês quiserem anotar, não é ruim, não. Ele estava ajustado para esses valores aí, ó. Observe que eu coloquei de propósito aqui, ó, 861. 800, esses 04 aqui, entrou depois, desajustou. Mas estamos aplicando a ele uma quantidade de luz de 861 lux. Lux é a unidade de iluminamento, é a quantidade de luz por unidade diária. Ele identifica a intensidade da luz que eu estou aplicando sobre ele. E a grandeza é lux. Tem lux e lumens, as duas grandezas elétricas mais comuns. Lumens está relacionado com a quantidade de luz que a fonte luminosa produz. E lux é a quantidade de lumens por unidade diária. Quer dizer, se eu tenho um feixe mais estreito, mais largo, eu posso ter um feixe mais estreito e a mesma quantidade de lumens. Aí o lux é maior, porque tem mais luz e menos área, e vice-versa, tá? Então, nesse caso, eu ajustei o componente aqui, ele permite, o simulador permite, eu apliquei, arredondando aqui, 861 lux. E a resistência ômica dele foi 7,39K, tá? Pelo menos é o que está escrito aqui. Vocês podem confirmar, dividindo a tensão sobre ele pela corrente que passa por ele, tá? Deve dar esse valor ou um valor próximo, porque isso aqui não é assim, então é muita precisão, não. Tem alguns erros de medida aqui, mas não vai dar muito diferente, não. Então, aplicamos esse valor, arredondando 861 lux, essa quantidade de luz, e a resistência passou para esse valor aqui, ó, tá? Agora vamos fazer diferente. Eu vou passar isso, deixa eu ver aqui, ó, para 859, não, esse aqui já está 812. Eu vou mudar um pouquinho aqui, tá? A quantidade de luz aqui, eu vou passar para 812. Deixa eu ver se vai dar certinho aqui, ó. Então, eu mudei a iluminação, a quantidade de luz, e a resistência passou para 17,63. Vocês estão vendo que ela variou com a quantidade de luz. E vou repetir as leituras. Tá? Não vou repetir todas, não. Vou só colocar 3 leituras aqui. Vocês anotem, por favor, porque quando vocês forem fazer o gráfico, vocês, no mesmo plano cartesiano lá, vocês só vão fazer 2 gráficos, para as primeiras leituras e para essa leitura, para vocês verem que vão dar 2 retas, e a inclinação das 2 retas vai estar dependendo, ou vai estar variando, conforme a quantidade de luz, né? Como a resistência é dada pela inclinação da reta, da curva reta, né? Então, a resistência vai estar variando com a luz.
Porque no caso de você fazer o gráfico aqui, você só vai, a linha reta lá vai indicar que a resistência dele é fixa e é linear, quer dizer, eu vario a tensão e a corrente varia correspondentemente, mas não faz relação com a luz. Para fazer relação com a luz, eu tenho que ter uma curva que varia a resistência com a luz, que é o caso que nós não estamos estudando, né? Mas se você faz duas curvas, você vai ver que são duas inclinações diferentes, e cada uma para uma quantidade de luz diferente, você vai ver que a resistência está variando com a luz, e tendo essa quantificação, entendeu? Então, vamos fazer aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui no simulador, o potenciômetro que nós estamos usando é de 30K, se vocês quiserem anotar isso também. Eu vou pôr 90% do valor do potenciômetro, tá? Olha só, 90% e a corrente passou para 202 microamperes. E a tensão 3,54. Então, veja bem, esse novo valor do LDR está sendo estudado, nós estamos verificando. Você poderia pôr a corrente na escala de 20 mA? Posso. Olha lá, 0,2. A tensão mudou lá, veja lá. Pode fazer do... Na realidade, quando você usa a escala menor, ele arredonda o valor, né? Na escala de 2 aqui, que vai dar em micro, né? Na realidade é 0,202. E aqui é 0,2. Quer dizer, comeu a terceira casa decimal, beleza? Vamos agora variar, colocar o potenciômetro com 50%, tá? Só fazer dois valores aqui. 50%. Você quer aqui, ó, na escala de 20 mili, deu 0,28. E a tensão 4,85. Na escala de, que vai dar em micro, né, deu 277 microampere. Você pode anotar o que achar melhor, beleza? Vamos passar agora para um outro valor do potência que eu já escolhi, mais ou menos, 26%. A corrente passou a ser 355 mili ou 0,36 mili, né? Vou voltar lá que eu falei uma bobagem aqui, ó. Ficou 355 micro ou 0,36 mili. Observe que ele arredondou. E a tensão, 6,23. Tranquilo? Bem, gente, é isso aí. Agora, vocês vão pegar esses dados, né, e desenhar, fazer a plotagem da curva característica. Se der tempo, eu falo mais alguma coisa sobre esses gráficos aqui, mas vamos fazer para o quinto componente. Opa! O quinto componente, gente, eu vou tirar aqui, ó, é um LED. Olha aqui, ó, LED vermelho. O LED, vocês sabem, ele é um... Não sabe não, né? Alguns sabem, mas vocês vão estudar bastante aí. É um dos componentes bem usado como indicadores em painéis, em aparelhos, né? E atualmente está sendo muito usado em iluminação. Eu até coloquei aqui um exemplo de uma lâmpada LED, olha aqui, ó. Aqui é uma vista, digamos, não é explodida não, mas é uma lâmpada aberta. Aqui está o bulbo dela, né? Esse aqui é o, como é que chama isso aqui? É o receptáculo dela em rosca, né? E ela já é feita para parecer aquelas lâmpadas mais antigas, fluorescentes, tem quase a mesma forma. Mas lá dentro tem um circuito eletrônico, cara. Esse aqui é um circuito de chaveamento, ele vai pegar a tensão que você liga na entrada aqui, que geralmente é 127 ou 220, e faz a conversão dela para uma tensão mais baixa, contínua. Né? Então, é um circuito eletrônico, tá? Totalmente eletrônico aqui, ó. Tem capacitores, transformadores, e os LEDs são esses aqui, ó. São vários LEDzinhos aqui, ó. E eles geralmente são ligados em série, então a corrente que passa por um, passa por todos. E quando essa corrente passa por ele, ele vai acender. E ele acende dentro de um bulbo, né? E esse bulbo, ele tem uma parede
meio difusa, né? Acho que a palavra é essa aqui. Então, você não vê o LED lá dentro, mas a luz que, em conjunto, eles produzem. Então, ela acende, assim, como se fosse um só elemento que acende, mas, na realidade, é um conjunto. E tem mais outros detalhes aqui que vocês vão aprender devagarzinho. Bem, isso digamos, é um LED, é uma lâmpada LED. O LED básico que nós vamos estudar é esse vermelho aqui, ó. O LED, na realidade, é um diodo, né? Como qualquer diodo, ele tem um anodo e tem um catodo. Quando você polariza ele diretamente, isto é, positivo no anodo e negativo no catodo, ele conduz. E a corrente que passa por ele vai produzir luz. Todo dispositivo de junção, quando passa corrente pela junção, emite luz, tá, gente? Todos eles. Só que essa luz depende do material que é usado. Por quê? Porque quando você aplica energia elétrica ao componente, os elétrons em volta da junção, dos átomos que estão em volta da junção, vão passar por um nível de energia maior e depois vão voltar para o nível original, porque todo elétron tende a voltar para o nível natural. E quando ele faz isso, ele emite uma radiação. Então, isso acontece com diodo, com transistor, com LED, etc, etc. Qualquer componente acontece isso. No caso do LED, já é excluído o material tal que a frequência da radiação que ele emite ao retornar, quando os elétrons retornam às camadas originais, está na faixa da luz visível ou do infravermelho. Só isso, né? Tem diodo de silício ou de germânio, por exemplo, as luzes emitidas são na faixa do infravermelho, a gente não enxerga a luz que ele produz. Por que a gente não enxerga? Porque o nosso olho não está adaptado para isso. Vocês já estudaram lá na física, né? Por que você enxerga ou por que você não enxerga certo, digamos, comprimento de onda ou certa luz com determinada frequência, né? O LED azul, por exemplo, já é escolhido um material lá que quando o elétron volta para sua camada original, a frequência da radiação que ele emite está na zona do azul, ou do verde, ou do amarelo, entendeu? Então, a luz que ele vai produzir simplesmente está relacionada com isso, com o material que emite uma radiação na faixa da luz visível. Fora isso, o invólucro dele é transparente, né, ou parcialmente transparente, dependendo do caso, para você enxergar a luz. Não adianta você produzir a luz lá na junção, ela ficar confinada lá, né? Então, é um diodo, não tem diferença nenhuma, é o que vocês vão observar aqui quando a gente traçar a curva característica dele. Então, eu vou ajustar o medidor aqui, observe que está polarizado direto, tá aqui, ó. O positivo é ligado ao anodo dele, que é esse terminal aqui maiorzinho. Então, eu vou ajustar aqui para medir corrente, por na escala de 20, mas se for o caso, eu diminuo ela depois, e na escala de 20 volts, tá? E vamos começar colocando, deixa eu mudar aqui na minha tabelinha aqui, só um pouco, 100% do potencial. Sempre bom começar com 100%, acostumar a começar com 100%, com segurança, isso. Você começar com zero, pode queimar o componente, porque às vezes você não pode pôr zero lá no circuito, né? Começa com 100%, que aí a corrente vai ser mínima. Oi. Eu acho que ficou Diga, filho. 98%. Como? Ficou 97? 98%. Me ajuda aí. Me ajuda aí. Isso. Fica atento aí que eu sou meio... Você já me conhece, né? Então tá aí, ó. 100% do potenciômetro, quer dizer, eu já estou pondo uma corrente bem baixinha aí, e o valor dela foi 4,91 milha. Vamos pôr na de 2, não, de 2 não pode, que ultrapassa, né? Então tá aí. 4,91 e a tensão sobre ele, 1,63. Vocês notaram, olha, isso é um diodo, né? Um diodo comum, vocês lembram lá atrás, acho que é o componente 2, componente 4, componente 3, vocês lembram da tensão, quando a corrente era baixinha? É 0, alguma coisa, não é? 0,4, 0,7, depois vocês confiram lá. O LED apresenta tensões maiores, entendeu?
vamos pôr outro valor aqui. Vou pôr... Como nós estamos com pouco tempo, tá, gente? Eu não vou fazer com todos os valores da tabelinha, não, tá? Não há necessidade, não. Vou pôr 65% do potenciômetro. Bom, deu um pulinho bom lá. A corrente foi 7,16 e a tensão 2,01. Vou ajustar agora para 40%. A corrente deu um pulinho, passou para 10,68 e a tensão já está com 2,59. Diodo comum, gente, ou diodo Zener, diodo retificador ou diodo Zener, nunca tem essas tensões tão altas, tá? A não ser, por exemplo, um diodo retificador de 1000 amperes, por exemplo. Um absurdo de resistor, né? De diodo. Diodo para grandes potências industriais. 1000 amperes, 2000 amperes, aí chega a esses valores, 2,5, 3 volts, mas na prática de vocês nem vão encontrar esse diodo, só se alguém for trabalhar numa situação muito específica, mas na vida normal de quem estuda eletrônica, normalmente é diodo de 1 ampere, 10 ampere, 20 ampere, 40, 50 no máximo, aí é 0,7 volts. O diodo o LED geralmente tem tensões mais altas. De qualquer forma, eu gostaria que na pesquisa vocês verificassem os LEDs, lá os LEDs reais, né, que a gente encontra no mercado, e verificar os valores reais de tensão nossa, sem ser a do simulador, tá? Bem, vamos mais um valor aqui, digamos, vou dar um pulinho aqui, ó. Vou pôr um valor já só aqui, tá? Que eu já fiz experiência antes, eu pôr 19%. Então, olha a corrente aqui, ó. 18,07 e 3,83 volts. Vocês vão traçar uma curva lá que é específica do diodo do simulador, tá, gente? Ele não indica qual que é o tipo, não. Só fala que é diodo pequeno, LED pequeno, LED grande e vermelho. Se vocês observarem aqui, ó, que essa corrente aqui, o LED está acesa, com uma corzinha aqui. E para aquele caso que eu coloquei 100 ohms, 100%, ele ficou apagado. Está dando para perceber que não tem luz nenhuma? Né? Eu vou variar o potenciômetro aqui, ver se dá para fazer aqui. Vocês vão ver o que acontece com o brilho dele. Estou reduzindo a resistência, vai aparecendo a luzinha lá. Pelo menos eu estou querendo ver a luzinha, né? Não sei se você está percebendo, não. Um pouquinho estava, tem umas corzinhas em volta dele aqui. Ele é muito enfático, não, né? Eu coloquei uma bobagem aqui também, ó. Eu pus 0. Pode pôr 0 não, sorry. Queima o diodo, queima o LED. Olha lá, agora deu. Beleza? Bem, gente, antes de terminar a aula, só faltam alguns minutos, eu queria mostrar uma outra coisa para vocês aqui, que é a seguinte. Vocês estão vendo essa figura aí, ó? Mudou, Chico? Eu fiz essa experiência, aproveitei essa semana que a gente estava por conta, eu peguei o material que eu passei para vocês e desenhei as curvas aqui. Eu fiz a experiência toda de novo, que é preencher as tabelas, e desenhei as curvas, tá vendo? Que todas as curvas que vocês vão desenhar estão aqui, tá? Eu quero só chamar a atenção por umas coisinhas interessantes. A curva do resistor que vocês vão desenhar, ela vai ficar diferente dessa aqui, ó. Por quê? Porque os dados que nós obtivemos, quando vocês forem observar, ele vai pegar um pedaço da reta, vai pegar por aqui, ó. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá no simulador, eu mudei os valores para pegar outros dados aqui, outros elementos para poder traçar uma curva e ocupar o gráfico todo, de 0 ao máximo. Mas não se preocupa, não, né?
você pega lá 2, 3 ou 4 pontos lá, mesmo ficar muito juntinho aqui, é o caso que vai acontecer, e vocês desenham a curva. Ou então vocês não comecem no zero. Na hora que for fazer aqui a graduação da escala, comece com o menor valor que vocês tiverem e coloque ele aqui, ó, onde que eu estou pondo a seta aqui, ó. Entendeu? Coloque ele aqui no começo. E o último valor vocês colocam aqui. Aí vocês expandem a reta. Só que se você fizer isso, ela não vai pegar o zero. Por quê? Porque para aquele valor lá, a resistência já começa de um valor diferente do zero. Não tem importância. Digamos que ela fica aqui assim, aqui, ó. Ela passa aqui em cima, aqui, ó. Entendeu? Ela não precisa de chegar no zero. Entendeu? Eu fiz aqui de propósito para chegar no zero, mas essa aqui não é, essas medidas que eu fiz não são as que vocês fizeram na aula passada, porque eu percebi isso depois que eu fui fazer o gráfico, vai ficar um gráfico mais difícil para eles. Se der, eu repito, peço para medir tudo de novo, mas não vai dar tempo, mas não tem problema, tá? O importante é que vocês vão ver que vai dar uma reta e só, é o mais importante. Por interpolação, aliás, extrapolação, na prática a gente complementa a reta se quisermos. Essa curva que está aqui, ó, é do diodo, é o 2, né, é o diodo Zener, polarizado diretamente. Chamar a atenção é o seguinte, observe que o valor máximo de tensão lá ficou em torno de 400, 500 milivolts, quer dizer, 0,5 volts. É uma tensão muito baixinha. Certo? Quando você vê um gráfico dessa forma, você tem a impressão que a tensão é grande, porque a curva está lá no meio, né? Mas se a gente olhar que a escala está em milivolt, a gente não vai trabalhar com milivolt, vai trabalhar com alguns volts, você vai perceber que se eu usar a escala de acordo com os valores que eu vou usar lá no circuito, essa linha aqui, ela fica bem concentrada no iniciozinho do gráfico, concorda? Por quê? Porque digamos que a escala seja de 0 a 10 volts. Você vai trabalhar com 10 volts lá no circuito. O 0,5 está logo no comecinho aqui. Ó. Qual que é a conclusão? A conclusão é que aquele componente, ele praticamente não tem resistência nessa situação. Por que ele não tem resistência? Porque a tensão dele é desprezível. A corrente pode variar, eu posso colocar qualquer valor aqui, ó, no caso aqui até 18 mili, que a tensão fique desprezivelmente em torno de 0,5 volts. Entendeu? Qual a conclusão, então, final? É que na polarização direta, ele não apresenta queda de tensão. E o dispositivo que não apresenta queda de tensão, para nós, é um curto-circuito, idealmente falando. Entende? Eu quis mostrar isso para vocês nesse minutinho aqui. Ó. Isso acontece com o diodo Zener e acontece com o diodo retificador também. A outra coisa, o diodo Zener, quando é polarizado reversamente, que é a situação de emprego dele, olha o formato da curva que vai dar. Eu dei uma ajeitada aqui para mostrar que numa região ela é uma reta, chega aqui, ó, abruptamente ela pula, ela é uma reta vertical, ela passa de ser uma reta praticamente horizontal para uma reta praticamente vertical. Conclusão, na faixa que ela é praticamente uma reta horizontal, significa que a tensão vai variar de zero, eu posso variar a tensão de 0 a esse valor aqui, ó, 5 volts negativo, que a corrente é extremamente baixa, na faixa de alguns microamperes, tá certo? Porque a escala aqui está em mili, né, 0, alguma coisa mili é micro, então pode dizer que não apresenta corrente, relativamente falando, e que a partir de um certo valor de tensão, eu posso colocar correntes grandes que a tensão não varia. Quer dizer, é a região de estabilização. Conclusivamente, ele é um dispositivo que, com esse tipo de polarização, ele apresenta uma tensão constante, independente da corrente. Por isso que é chamado de diodo estabilizador. Ele estabiliza, mantém estável o valor da tensão numa faixa grande de corrente, de valores de corrente. Agora, aqui nós temos o outro caso, que é o diodo retificador. Aqui é polarizado direto, é a mesma situação do diodo Zener, que é uma curva parecida com o diodo Zener, diferencia um pouco os valores. Lá no diodo Zener está em torno de 0,5 ou 500 milivolts, aqui está em torno de 600, 700 milivolts, que é comum. Vocês podem generalizar na vida prática de vocês que um diodo retificador polarizado diretamente apresenta uma queda de tensão média de 0,7 volts.
Como ele é usado para tensões muito grandes, muito acima de 0,7, né, 10 volts, 20 volts, 100 volts, dependendo do caso até mais, aquele valor é desprezível. Então, conclusivamente, eu chego ao ponto que ele também ele apresenta resistência nula quando está polarizado diretamente. E polarizado reversamente, que é invertendo a bateria, a curva que apareceu, né? Eu variei a tensão lá e vocês também viram, de 0 a 9 volts. E a corrente, olha aqui, ó, 0,3, né, 1, alguma coisa, mili, quer dizer, a corrente muito pequenininha, considerando que ele é um componente de amperes ou miliamperes. Se for miliamperes, já é 1000 vezes maior. Né? Se for amperes, nem se fala. Então, conclusivamente, um diodo polarizado reversamente, ele não deixa passar corrente, a corrente aqui pode ser considerada nula. E atenção, se ele não deixa passar corrente, ou a corrente é desprezível, a tensão fica toda sobre ele. Então, se eu ficar aumentando essa tensão aqui, ó, ela vai aumentando indefinidamente, a corrente fica constante, praticamente nada. Então, ele não permite, em tese, passagem de corrente quando ele está polarizado reversamente. É o que nós falamos na aula passada. Polarizado diretamente, ele é considerado um curto, porque deixa passar a corrente e não apresenta queda de tensão. Lei de Ohm. Quando ele é polarizado reversamente, ele é um circuito aberto igual uma chave aberta. Por quê? Porque não deixa passar a corrente. Se não deixa passar a corrente, a tensão fica sobre ele. Num circuito aberto, um circuito que não deixa passar a corrente, a tensão fica sobre o componente. Tá, gente? Vocês vão ver isso lá muito e muito na vida de vocês. Aqui está o LDR, ó, as duas curvas que vocês vão traçar. Uma para certa quantidade de luz e a outra para outra quantidade de luz. Esse arroba que existe aqui, ó, eu coloquei arroba 812, arroba 859. Isso significa que essa curva foi traçada na condição da aplicação de 812 lux. E essa curva aqui, ó, foi traçada na condição, deixa eu mostrar aqui para vocês melhor. Deu um pulo bom, né? Deixa eu voltar para lá. Foi lá para o início. Vocês estão dormindo aí não, né, gente? Não esquece de fazer chamado, não. Tá. Não esquece de terminar a aula também, não, né, Francis? Aqui, ó. Então, arroba 859. Eu não vou ampliar não para não sair aqui. Então, isso significa, então, como eu disse, que a curva é plotada na situação de ser aplicada a ele essa quantidade de luz, assim como esse outro, nessa outra quantidade de luz, tá? E a curva do Zener, do LED é essa aqui, vocês vão traçar, vai dar uma curva parecida com essa aqui, tá? Ela é mais inclinada do que de um diodo comum. Mas é isso aí, tá, gente? Vamos fechar a aula aqui. Pode falar, filho. Você poderia só colocar no componente 1? Posso. Componente 1 é o resistor, tá? Aí ele Não, aqui. não. É lá no circuito, professor. Só para eu saber a resistência e o potenciômetro. Só para anotar. Sim, Né? Saber que especifica o componente. Esse aqui que você está querendo? É isso? Você quer fazer o quê? Você pode olhar o valor do potenciômetro? Rapidinho. Ó, esse aqui, ó, que eu estou fazendo aqui, eu acho que é diferente dos seus aí, tá? Porque eu mudei. Ah, tá. Mudei Entendi. exatamente para aquilo que eu falei com vocês, para a minha curva encaixar dentro da escala que eu estou usando. Entendeu? Beleza. Ele é só por isso. Então é bom você não anotar para você não ficar confuso. O valor do potenciômetro lá é diferente. Eu não lembro o valor, não. O valor. Eu posso. Oi. Eu posso tirar aquela parte que fala especifique o componente? Sim, você vai dizer que é um resistor cujo valor é X. Tá. Eu Tá? só não vou falar o valor. Tá. Olha aqui, rapidamente aqui, ó. É esse aqui, ó. Viu? Esquece. Então é esse aqui, esquece. Pronto. Tá aqui o código de cores para mostrar qual que é. Mas como eu não quero que você leia código de cores, eu fecho de novo aqui. Se você pegar a tensão e dividir pela resistência, vai dar aquele valor lá. Isso é a inclinação da curva, beleza?
Chico riu aí, Chico? Tô rindo aqui. Olha aqui, rapidinho e volta. Claro, só para ele ver Pode e ser não muito anotar. rápido, tem que Tem que ser ser rápido, mas eu vou gravar, né, Chico? olhos de lince. Mas, ô, professor, eu não consigo falar qual a resistência correta, porque também a resistência vai depender do potenciômetro. Não vai, não. Calma aí, rapaz. Vou até dar uma paradinha aqui na gravação, para não esquecer de parar. Pronto, parei a gravação.